Verusca, você viu que eu mostrei que não existe assim, a rede não tem uma região específica, são várias. Ou quem ajuda, na verdade, assim, a gente, na hora que a gente pensa assim, uma predomina mais que a outra, mas na verdade está todo mundo meio que, sabe, assim, interagindo de uma forma. Ah, o que acontece é que a, essa, a rede de saliência que vai ser responsável, né? Não tem ainda estudo que mostra assim como que o MDR pode afetar a rede de saliência. Ainda não, a gente ainda não sabe. Mas o que mostra é que, de alguma forma, o MDR melhora a comunicação entre as redes, porque não só, uma vez você normalizando essa rede padrão, que está totalmente em caos lá dentro, de alguma forma melhora a comunicação dela com. É aquela coisa assim, você tem que arrumar a casa para poder depois, né, ir adiante. E então, assim, eu acho que arrumando a casa, aí você consegue assim, então tá, achei a porta para poder para ir para tal lugar ou para tal lugar, e aí a comunicação volta a se reestruturar. E então, assim, mexendo na rede padrão, que é o que a gente tem agora, né? O que a gente sabe que o movimento ocular, quando começa a atingir esse lugar, aí sim a gente pode ajudar, a gente ajuda, sabe? Então, assim, mas existe uma coisa que, que talvez seja interessante também comentar com vocês. Lembra que eu falei que ah, com trauma complexo é mais difícil a gente ter a verbalização desses pacientes? Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês ficarem meio assim, com, 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 com os pacientes que você não consegue tirar muita coisa. Já aconteceu com um de vocês? Você vai fazer uma ideia, aí você, né, é muito frustrante, né? Que você fala assim, o que que você tá, né? O que que vem na sua cabeça? O que que não sei o que? Nada, nada. O que que você está sentindo? Nada. Isso não era possível. Você sabe que a pessoa passou por um monte de coisa, não está sentindo nada. Então, assim, nesses casos, o que a gente viu é que a, a pessoa não consegue verbalizar a emoção, sabe? É, até Mas existe. desculpa, só uma pergunta, mas a rede de modo padrão está mais ativada nesse momento, Ah, sim, 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 tá? que Ela é o tá que mais. está falando do processo interno dela que está super ativado. Ela só não consegue verbalizar, mas Exato. porque ela não tem essa conexão adequada com a rede executiva. Executiva. Tá, Exato, tá. exato. E Uhum. aí, olha que interessante, porque existe uma diferença entre sentimento e emoção. Às vezes a gente usa sem, né, sem fazer distinção, mas na verdade existe uma diferença. Emoções, a gente tem aquelas emoções padrões, universais, que todo mundo, né, alegria, tristeza, blá, blá. E aí, as emoções, elas são físicas. Os sentimentos é a expressão verbal do seu corpo, né? Então, você sente, sente a sua emoção. Vamos dizer assim, quando você fala, eu chorei porque eu tô triste, na verdade, você tá triste porque você chorou, sabe? A emoção, ela age no corpo, você chorou e aí você interpretou aquilo, que então é a tristeza, sabe? Ah, e aí o que que acontece? Quando você tem essa falta de comunicação, você sente aquilo no seu corpo, mas você não verbaliza. E aí, o que eles viram é que isso é muito comum em causas, em traumas.
complexos, sabe? Aí, o que que a gente está fazendo? E eu comecei a pegar e falei assim, bom, né, e tem os grupos, a gente tem até umas discussões em DRIA, que a gente, e uma palestra que o Uri fez, ele até falou assim, cara, vai no corpo, esquece, esquece história, esquece pegar a memória biográfica, sabe? Tentar lembrar e falar assim, lembra daquilo. Não, vai no corpo e vai no, como é que se diz? O que, naquelas, a cognição negativa deles mesmos, sabe? Do que eles acham. Que aquilo tá tudo na rede padrão e só vai naquilo, porque vai estar ruminando, com certeza, eu sou uma merda, né? Eu não consigo nada, eu não mereço nada. Aquilo vai estar. Aí você esquece o momento, quando é que foi, eu não sei o que, não sei o que lá, porque às vezes é aquele lado narrativo não vai estar bem, né? E você pega e foca naquilo. Pega na cognição negativa e vai no naquela cognição negativa. Fala, ok, onde é que você sente isso no seu corpo, né? Mãe, eu sinto no peito. E só vai nisso. Só nisso. Bom, e agora? E o seu corpo, como é que tá? Não, não tenho nada. Não, agora eu vejo só um flash azul, sabe? Não sei. Vai no flash azul. Vai com coisas abstratas. Vai com, sabe? E vai só no corpo. Só no corpo. Só no corpo. Quando eu comecei a fazer isso, aí passou umas 2 semanas, a pessoa começou a ter memórias, sabe? Disso- Você sabe que eu lembrei quando eu era pequena, estava assim em casa, e eu lembrei que uma vez, quando aconteceu isso, eu falei, ah, tá vindo, tá vindo. Aí você começa, ok, então vamos com isso, sabe? E aí você vai, então, sair do padrão nosso, mudar um pouquinho nosso padrão de acordo, né? Então, você vê que se a pessoa não está conseguindo, você sabe que tem muitos traumas, e mesmo que você faz o flowback lá, tentar lembrar primeiro a memória, mas aquilo tá, sabe? Não lembro, não, sabe, não sei, não é nada, e não vem nada. Primeiro que tem os protetores também, não sei se vocês usam um sistema interno familiar, eu uso muito. E então você tem aqueles protetores que falam assim, não tem nada, não sinto nada, tá, né? Não, não mexe, não entra naquilo nem a pau. Tudo bem, deixa quieto, né? Respeita, mas e socorro, né? E vai embora. Só nisso, e seja paciente. Aí você vai começar a ver diferença, sabe? Aí É, essa é uma coisa que eu tô vendo. legal. Damares, uma coisa que eu. Peraí, tem alguém com a mão levantada. Lilian, sim. Depois eu Pode falar antes, professor, depois eu pergunto. É só que eu vi numa discussão a ideia nessa alternância entre a rede executiva central e a rede de modo padrão durante o reprocessamento, que durante a estimulação bilateral, a pessoa é convidada a se observar e a ver o que chega à sua consciência e, portanto, entra nesse estado mais Introspecção. introspectivo e, portanto, isso corresponde à ativação da rede de modo padrão. Mas aí, Uhum, quando eu pergunto para a pessoa, eu termino a estimulação bilateral e digo, e agora o que surge? E a uhum. pessoa também é provocada a relatar o que ela observou, que esse é o momento em que existe uma mudança na ativação, portanto, na rede executiva central, porque a pessoa tem que falar a respeito daquilo que Mas experienciou. é um pouco, porque Haveria lembra que essa os dois alternância. falam, mas os dois funcionam juntos, lembra? Assim, então você tem assim, de uma forma geral, você tem essa leve lateralização, mas não é um liga e desliga do outro, sabe? Você tem, por exemplo, o lado direito, essa parte assim, é muito assim mais fácil você falar
de coisas, de emoções, umas coisas assim, sabe? Seria tipo um figura fundo? Oi? Tipo uma coisa assim, figura fundo. Um fica na Isso, frente, o outro fica isso, atrás. e às vezes até mesmo assim, sabe? Um pouquinho assim, vem um pouquinho assim. Não, não existe uma coisa, mas você pega isso também e, de uma certa forma, quando você pede para verbalizar, né? E você vai usando, lógico, você vai usando, você precisa né? Mas você não está descrevendo uma coisa mais. O executivo, você tem uma coisa muito de planejamento, descrição, por exemplo, você usa muito na hora de você ter uma, você vai relatar alguma coisa, sabe, assim, de organização, é muito executivo, é muito organizacional, mas você tem também, por exemplo, de memória autobiográfica, de trazer, que sabe, você vai precisar, você tem essa memória, você traz essa memória, mas aí você só usa o centro da fala mesmo para poder transformar aquilo, sabe? Numa narrativa. Se ela é coerente ou não, aí sim os sistemas podem estar alterados. Mas tinha uma outra observação que eu ia falar para vocês. Ai, gente. Por exemplo, sim. E se às vezes o paciente tá assim, se separou, né? E você fala assim, o que tem agora? O que que veio para você agora? E às vezes eles fazem assim. Aí eu falei, aponta, sabe? Eu falo, aonde? Só mostra. Aí faz assim, sabe? Aí eu vejo assim que quer mostrar que tem alguma coisa assim, tá? Aí eu falei, falei assim, então pega e presta atenção nisso que você está apontando. Não usa a palavra, deixa, porque, né, o que eu quero é a atenção dele para aquilo e fazer a estimulação, né? Então, isso é uma opção também. Eu acho que seria interessante vocês testarem e me contar depois. Obrigado, A Tamara. Lilian. Lília, depois eu queria também fazer mais um comentário. Damares, eu posso estar fazendo uma pergunta bem que muita gente já sabe a resposta, mas como eu nunca estudei isso a fundo, né? Por Uhum. exemplo, eu tenho um paciente que ele sofreu um traumatismo craniano, né? E ele tem dificuldade muito, tanto de lembrar de algumas coisas, né? E de verbalizar os sentimentos também. Tem dificuldade até com a questão do corpo. A gente consegue trabalhar, a gente consegue criar ou conectar essas redes aí, mesmo que ele tenha sofrido isso, ou E pelo fato dele ter sofrido um traumatismo craniano, isso vai impedir que eu consiga trabalhar essas. isso é uma boa pergunta, porque assim, eu não sei qual, quando tem o trauma craniano, né? Foi de acidente ou foi vascular? É, quando tem esses traumas, é difícil assim, saber quais as áreas que foram afetadas, né? São, Mas né? também você tem a plasticidade do cérebro. Então, você tem outras áreas que podem assumir, mesmo parcialmente, a função do que foi atingido. A gente nunca pode subestimar, eu não subestimo nada, né? Agora, se ele tem dificuldade de verbalizar, vai com o corpo, vai com o corpo. E, e dê a chance, né? Vai com o corpo, e se ele fala assim, e você fala assim, olha, se você não quiser, se você não conseguir falar, não precisa falar, assim, normaliza, sabe? Normaliza a limitação. Você não precisa me contar. Eu quero que você preste atenção, né? Se você é capaz, se ele é capaz de identificar isso no corpo, ele já está, como o André falou, já está fazendo uma introspecção, já está notando aquilo, né? Então, já colocando atenção nele para alguma coisa que está no corpo. Na hora que você coloca aquela atenção, você fala assim, ó, se te incomoda, ou se é estranho de alguma forma, não precisa nem ser
incomodar, porque às vezes se é diferente e você nota, você só mostra aqui e a gente vai com aquilo. Você só me faz o sinal que você notou, me faz aquilo, né? E aí você pode usar perguntas mais diretas, né, objetivas, para poder tirar informação. Se assim, tá no mesmo nível? Tá da mesma forma? Mudou de forma? Tá maior? Tá menor? Mudou de lugar? Porque às vezes você tá aqui e aí um negócio, aí, seja lá o que for, mudou de lugar. Ah, mudou? Ótimo, então vamos agora com isso aqui. E agora? Mudou? Isso não diminuiu? Ah, diminuiu? Tá. E aí você vai indo, vai indo, vai indo. E aí você vai observando a resposta, né? Não sei qual que é o seu alvo, né? Qual que é o alvo do MDR com ele, mas aí você vai vendo isso, e eu acho que vale a pena, Aline, você fazer isso, né? Eu acho interessante essa observação que você traz, Damares, em relação a esse foco no corpo como um eventual ponto de partida. Quando a pessoa não consegue organizar uma narrativa que seja abrangente em relação àquele alvo, mas que, em comparação com um ponto inicial que você trouxe de um reprocessamento descendente, quer dizer, da Hum, cognição para a emoção para a exato. sensação física, essa na prática é o que a gente poderia chamar de um reprocessamento ascendente, né? Quer dizer, Mas é isso, André, vai na isso, emoção e chegar no cognitivo, né? é bottom up, é isso, exato. Uhum. E, E o que e que a gente está fazendo? Passando, e que vocês vão ver isso, mudando uma memória não declarativa para uma memória declarativa. É isso que o MDR vai fazer.